Meu nome é Sturari, esse é o Palavras que Falam e hoje o assunto do vídeo vai ser bem complicado. Se você não conhece o canal, eu convido você a conhecer porque a gente fala sobre literatura clássica, teoria literária e também escrita criativa. Vira e mexe também eu acabo trazendo alguns vídeos como o tema desse vídeo aqui. Pergunta inicial que eu quero te fazer é: e se a gente se deparar com um escritor com ideias e visões extremamente problemáticas? A verdade é que muitos escritores e também artistas, no geral, acabaram tendo ações e ideias que hoje são moralmente inaceitáveis. Isso não só faz parte na literatura e na arte no geral, mas na sociedade. É muito difícil a gente ter uma atitude ante um escritor com ideias problemáticas. Eu vou até começar a dar nome aos bois aqui, porque a maioria vocês vão conhecer. Porque, por exemplo, isso é o caso que a gente vai ver em Lovecraft, em Monteiro Lobato aqui no Brasil, e, mais modernamente falando, na J.K. Rowling. Lovecraft é realmente bizarro quando você para pra pensar que tudo que não é um homem branco, pra ele, é um monstro. Monteiro Lobato, então, chega a ser extremamente desconfortável em alguns casos, porque ele faz certas comparações com pessoas que são, por exemplo, negras, que realmente é nojento. Não só isso, ele tem declarações sobre eugenia que são extremamente complicadas. E a nossa queridinha do Harry Potter, vocês sabem a ideia dela, né? Tá, mas a questão é, a gente deve ou não ler esses escritores? E, ao meu ver, na minha visão, essa é uma questão extremamente subjetiva e pessoal, tem que partir de você. Porque realmente é uma questão de conforto naquela leitura. Se é uma leitura que realmente vai muito contra os seus valores, as suas crenças e até as suas ideias, cara, vai ser uma coisa desconfortável de acabar lendo. Eu sei que, por exemplo, algumas pessoas acabam boicotando, realmente não consumindo conteúdo de pessoas com ideias problemáticas, como uma forma de desvalorizar aquele tipo de conteúdo e, claro, não acabar promovendo certas ideias problemáticas, o que, cara, é super justo. Então esses leitores vão acabar consumindo obras de outros escritores, mas é aí que mora o perigo. Se você for começar a procurar pelo em ovo, você vai ver que muitos escritores atacam minorias de forma velada. Vou dizer, Tolkien é um dos meus escritores favoritos, mas ele só não foi cancelado porque na época não tinha Twitter. Porque ele ia ter ideias mais problemáticas do que a J.K. Rowling, eu tenho certeza. Se você for fundo na coisa, você vai reparar que ninguém escapa, cara. Eu vi certa vez um cara publicar lá no Instagram que o Homero era machista, e eu fiquei com vontade de responder, e o sol é amarelo. Porque é uma coisa super óbvia. É claro que um grego há 3.000 anos atrás vai ser misógino, porque a sociedade grega há 3.000 anos atrás era uma sociedade misógina. Se você usar parâmetros contemporâneos para você qualificar uma obra que é muito antiga, não vai fazer sentido nenhum, porque os parâmetros contemporâneos só servem na contemporaneidade. Não tô falando pra você passar pano. A questão não é essa, mas é extremamente fundamental você encontrar um equilíbrio entre o reconhecimento dessas questões realmente problemáticas do escritor e as contribuições literárias que ele acabou trazendo pra cultura. É aí que mora certo problema, porque isso vai exigir do leitor uma abordagem muito informada, muito crítica, muito sensível, uma abordagem que considere o contexto histórico e social daquele escritor e que, convenhamos, nem todos os leitores vão ter. Por isso que eu falo que é extremamente importante você criticar, como eu vou criticar a sua atitude agora, que não tá inscrito no canal e nem deu like, que isso? O fato é, não dá pra ignorar Homero, por exemplo, porque a gênese da cultura ocidental caiu no colo do velho, não tem o que fazer. E eu sei que, por exemplo, tem escritores que mantiveram ideias que são extremamente controversas em momentos em que essas ideias já não deveriam estar sendo divulgadas. Isso aconteceu e, por exemplo, acontece com o caso da J.K. Rowling. Mas imagine que toda vez que você pega um livro, é como se você estivesse tendo uma mentoria com a mentalidade de alguma época. Ou seja, se você for ler, por exemplo, Machado de Assis, você vai ler um livro de um autor que era negro numa sociedade que era racista. E como que esse homem, a partir da estética do realismo, escrevia um funcionamento da mentalidade das pessoas daquela época. Ou pelo menos como ele achava que a mentalidade das pessoas daquela época funcionava. Você pega o Lovecraft, por exemplo, ele representa um grupo social que realmente é um grupo com muitos preconceitos. Mas o que eu acho muito curioso é que nessa questão de preconceito na literatura, a gente consegue discernir muito bem o que é um bom escritor e o que não é. Porque você pega, por exemplo, a J.K. Rowling, no Harry Potter, a gente não encontra tantos problemas assim. Na verdade, eu acho que eu não vi nenhum problema quando eu li. O problema da J.K. Rowling é a merda do Twitter dela. Isso é diferente, por exemplo, de um Lovecraft que transparece a sua mentalidade nas obras. E isso é uma crítica muito interessante, porque
não só mostra que Lovecraft era um puta de um racista, mas também mostra que ele era um mau escritor. Porque, cara, eu posso escrever um livro em que o meu personagem é machista, então tem que ter ideias machistas expostas nesse livro. Se esse personagem, por exemplo, for um narrador em primeira pessoa, pior ainda. Isso é o caso, por exemplo, da Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Isso quer dizer que a Clarice Lispector é machista? Óbvio que não. Ela tá criticando o machismo através de um personagem narrador que é machista. Isso é diferente, por exemplo, de um Lovecraft que tem todos os personagens racistas. Todas as condições de um conto dele são extremamente racistas. Isso quer dizer que a J.K. Rowling é uma melhor escritora que o Lovecraft. E o ponto é esse: você tem discernimento, sabe? Em vez da gente simplesmente descartar e ignorar essas obras, a gente pode usar elas como oportunidade para discutir sobre a sociedade e sobre as pessoas que escreveram ela. Porque, de novo, essas pessoas que escreveram esses livros representam outras pessoas com as mesmas ideias. A gente pode ler as obras desses autores reconhecendo, claro, todas as ideias problemáticas, mas também avaliando todo o contexto histórico e também apreciar outras características literárias que a gente tem nesse livro. Porque a questão é, se você começar a boicotar todos os escritores da história da humanidade e tiver ideias erradas, não vai ter escritor mais nessa lista. A gente perderia uma parte significativa, não é pouca parte, na verdade pode ser até a parte mais importante da literatura, a gente perderia por causa de cancelamento. Se você tem alguma dúvida, eu peguei uma lista de cancelados aqui pra você, eu vou ler. Alexandre Dumas, Walter Scott, Nietzsche, Rousseau, Poe, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle, Voltaire, Shakespeare, Orson Scott, Lawrence, Louis Ferdinand, Richard Wagner, Tolkien, Ezra Pound, Agatha Christie, Eliot Dow, Charles Dickens, e na verdade eu nem fui muito atrás porque a lista ia ser gigantesca. Mas se pá, até seu escritor favorito tá no meio, amigo. Essa lista mesmo tem escritor que não dá pra ignorar, tipo, como é que você vai fazer uma graduação em letras, estudar dramaturgia, ignorando Shakespeare, porque ele escreveu O Mercador de Veneza ou A Megera Domada? De novo, a gente tem que reconhecer que muitos escritores escreveram muitas obras que defendem ideias que são extremamente problemáticas nos dias de hoje. Mas essas obras têm um valor literário extremamente importante que deve ser, sim, valorizado junto com uma crítica das características negativas que a gente vai encontrar nessas obras. Ninguém tá falando aqui que essas ideias problemáticas não devem ser criticadas. Muito pelo contrário. Você é uma pessoa com discernimento, cara. Você tem a capacidade de ler uma obra distanciado das questões negativas que ela traz, e isso pode garantir para você a leitura de certo livro. Mas eu não tô querendo palpitar aqui dizendo que você tem que ler ou não. De novo, em última análise, cabe a cada pessoa decidir o que ela se sente confortável em ler ou não. Porque, de novo, tem que considerar certos princípios. Por exemplo, eu consigo aguentar um Lovecraft. Quando eu li na infância eu gostei. Quando eu descobri que tinha as ideias racistas, eu fiquei desconfortável. Mas depois relendo, eu consegui olhar com distanciamento essas questões racistas, fazer a minha crítica e passar em frente. Para fechar esse vídeo, eu vou dar certas dicas que você pode fazer quando você encontrar um problema desse tipo, né? Como você pode lidar, na verdade, com um escritor problemático. Primeiro fato é: contextualize. Porque é muito importante você contextualizar as obras dos autores com as suas questões pessoais. Por exemplo, entenda que as crenças racistas do Lovecraft são reflexos dos preconceitos da sociedade que ele fazia parte. De novo, não é passar pano, isso não justifica nem desculpa as suas visões, isso que ele fez foi extremamente errado, só deu mais lenha na fogueira. Mas é a partir desse questionamento de contextualização, a gente pode entender a origem dessas ideias, cara. Por que que isso é importante, a gente reconhecer essas ideias? Que é uma forma da gente lidar com essas questões nos dias de hoje. Aconteceu recentemente o caso do Vini Jr. Outra questão é pra você se educar. Se é um escritor que tu gosta, por exemplo, como Lovecraft, que eu gosto, tenta se aprofundar na obra do autor e entender as diferentes camadas e temas que ele trabalha. Tipo, não tem como negar a contribuição pro terror cósmico do Lovecraft, mas a gente não pode deixar nunca de criticar e de perceber todas essas ideias erradas que ele acaba trabalhando. E de novo, a palavra que eu mais falei nesse vídeo: critique. Reconheça os problemas de um autor e critique-o. Cara, chama um amigo pra conversar, ou discute consigo mesmo, sei lá, no banho. Vê os problemas que você encontra nessa obra. Reconheça como isso pode impactar certos leitores contemporâneos que fazem uma leitura mais passiva, menos crítica, menos inteligente, e eles estarem absorvendo essas ideias. É extremamente problemático. Mas é muito importante que a crítica ajuda a promover
a discussão. Então é isso, se você curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, também me segue no Instagram, que é o R Sturari, é lá onde eu compartilho boa parte da minha jornada de estudos, um pouco do canal também, e é isso.